arquitetos, que a gente com muito gosto conseguiu manter via a turma de arquitetura, né? No futuro talvez vocês sejam nossos sócios, tem o sócio estudando, porque tem algumas vantagens nos cursos, e depois o profissional, onde tem tabela de honorários, cursos de educação continuada e a melhor parte da confraternização dos colegas, pelo networking, às vezes você tem um colega engenheiro, um arquiteto, ou a gente precisa brigar para se acertar em alguns motivos, que é uma coisa que a tendência é grande, o Emerson sabe disso. A gente tenta unir bastante. Hoje a gente tem a palestra técnica aqui com o professor Márcio, patrocinado pela Coriarte, que também vai mostrar alguns produtos, alguns materiais que eles têm utilizado, algumas tecnologias novas, diferentes no mercado aí, e eu sou pai de uma que usei um tempo atrás, lá em casa funciona já há 7 anos, estava comentando com eles antes aqui, algumas coisas que vem funcionando já há um tempo muito bem. Então aqui a gente está no espaço do CREA, que no caso já pertenceu aos arquitetos, hoje é só os engenheiros. Nós temos a nossa sede administrativa, uma sala alugada do CREA aqui ao lado, e depois da palestra você vai recepcionar o pessoal ali atrás no espaço das associações, a gente vai estar fazendo um churrasco, que é a parte da confraternização. É claro que sem bebida alcoólica, né, para não dar problema, né, que por enquanto a gente tem que trabalhar só com o refri. Queria passar a palavra para o professor. O professor Germano vai dar um ano. Professor. Boa noite a todos. E aí, pessoal? Todo mundo animado aí? É uma viagem longa, só hora fica. Imagina, não. É um trajeto longo, né? Porque o trânsito começa a esperar 7 horas, né? Meu nome é Germano Franz, eu sou um dos sócios proprietários da empresa Coriarte Tintas de Chapecó, é a indústria de tintas e derivados, né? Revestimentos também, e uma série de produtos, uma gama de produtos. A empresa está esse ano completando 20 anos no mercado brasileiro, começando aqui em Chapecó e região, e se expandiu já hoje desde Sinop até o Chuí, inclusive. E também abraça o mercado do Mercosul, principalmente até por Assunção, no Paraguai. Então essa eu estou querendo ser um pouquinho breve, porque eu vou passar depois para o Márcio, que vai passar a parte mais técnica. A empresa está localizada na linha Água Amarela, onde tem a indústria Parque Fabril, que é só seguir daqui, são mais 5 quilômetros, né, para chegar até lá. E deixo até o convite aberto para quem quiser visitar, né, dá para até organizar, já foi feito isso até com a FAI Faculdade de Itapiranga no ano passado, né, e também uma turma da UNO Chapecó, que você ministrou as palestras lá, talvez alguém talvez esteve, né, quando você fez foram 3 noites seguidas, né, você fez aqui. A empresa hoje tem em média 50, 60 e também depois é uma confraternização onde pode ser debatido, tirar dúvidas, e eu acho que é para isso que nós propomos aqui. Tá ok? Muito obrigado e fique à vontade. Passar uma pastinha pessoal, só não. Quem marcou comigo foi o produtor das canetas. Não conseguiu entregar em tempo. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Márcio, sou técnico responsável na Coriarte Tintas. Já atuo no setor de indústria química de tintas há 14 anos. E a gente, em parceria com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Oeste, a gente veio desenvolver essa palestra para trazer um pouquinho mais de informação, compartilhar a informação e todo o nosso conhecimento que a gente desenvolve na nossa fábrica com vocês, que são as pessoas que vão utilizar muito isso para a sua profissão. Tá? Então, eu vou iniciar aqui apresentando alguns probleminhas que acontecem em edificações, até por falta de manutenção adequada, né? Conservação mal executada, tá? E geram muitos riscos. Né? Explosão do botijão no Rio de Janeiro, tá? Teto da escola caindo,
Qual é a importância de tudo isso? Alguém assume a responsabilidade sobre isso, né? Então, focando um pouquinho mais na parte de manutenção, hoje a gente vive num grande dilema, tá? Principalmente na execução de manutenção predial, tá? Não só em Chapecó, mas em outras grandes cidades também, pela falta de conhecimento, pela falta às vezes de capacidade técnica para desenvolver adequadamente aquele processo de manutenção, né? E aqui a gente colocou algumas coisas. Qual é a responsabilidade técnica de quem assume a manutenção? Né? Assessorar o proprietário, né? Fazer toda a parte de registros, providenciar inspeções e tudo mais. Ou seja, tem uma grande responsabilidade. E o que mais a gente percebe é que cada vez mais as pessoas contratam lá o pintorzinho, contratam lá o pedreiro, assumir essa responsabilidade, né? E às vezes não tem aquele conhecimento necessário para executar esse processo de manutenção e acaba às vezes comprometendo mais ainda a edificação do que propriamente resolvendo, né? Mas hoje a gente vai focar um pouquinho em cima de algumas normas que são determinantes para o processo de manutenção, pintura, tá? E até conhecimento de vocês. Uma delas é a norma NBR 12.554, foi reeditada agora em 2011, né? Tintas para construção civil, terminologias. Eu separei algumas terminologias, porque é bem importante estar inteirado nesses termos, que muitas vezes o pintor, o pedreiro não conhece, não sabe, e é importante a gente saber de alguma delas, né? Todas essas terminologias vão estar apresentadas nas literaturas técnicas dos produtos, dados de embalagem, boletins técnicos, a gente utiliza muito desses termos, né? Principais delas, agente de cura. Quem já trabalhou aqui com uma tinta bicomponente? Você já conhece? Já ouviu falar? São tintas que curam por reação química, né? Vou dar um exemplo. Essa aqui, ó. Essa aqui. É uma tinta que cura por reação química. Não depende do ar, não depende do oxigênio, ela não depende do clima, não depende da radiação solar, ou seja, depende do agente de cura dela, que promove uma reação química, fazendo com que o produto cure, endurecendo e atingindo a sua necessidade. Muitas vezes pode modificar, pode mudar, né, para cada tipo de produto. Pode ser mais flexível, pode ser mais rígido, pode ser mais demorada, pode ser mais rápida. Ou seja, então o agente de cura, ele promove a reação química irreversível, muito importante. Já aconteceu da gente vender produtos bicomponentes para pintar lá um banheiro de epóxi, e o pintor foi lá e catalisou toda a lata e usou só a metade, e ele disse, não, amanhã eu vou usar o resto. Aí chegando no outro dia, a tinta estava uma pedra. Impossível de utilizar. Acabou perdendo, acabou tendo custo, prejuízo. Então é bem importante, quando se trabalha com tintas bicomponentes, a partir do momento que você fez a mistura, você tem uma vida útil para utilizar, né? E aí não pode desperdiçar. Até porque são produtos já com um certo valor bem agregado, e qualquer desperdício significa prejuízo, né? Calcinação, já ouviram falar desse termo? Vocês vão aprender, vocês vão ouvir muito disso para frente. Calcinação é o desgaste, é um depósito esbranquiçado e polvorento, formado na superfície do filme da tinta. O que é? É o desgaste do sistema de pintura, da tinta, literalmente. Se eu pegar uma obra, um prédio, vai fazer aí uma reforma, vai fazer uma modificação nessa estrutura, vai ter que fazer uma repintura, analise muito bem qual é o estado daquele sistema de pintura que está ali. Aí é muito simples, você esfrega a mão na pintura, ela vai sair todo pozinho na sua mão, tá? Mostrando que a radiação solar já degradou completamente o sistema de pintura, a resina, e está desagregando todos os materiais aí dentro. Tá? Então, a pintura nova, ela precisa, né,
de um trabalho diferenciado, uma preparação diferenciada para aquele sistema que você vai colocar novamente em cima. Você não incorra um risco de essa tinta vir a desplacar da parede por causa dessa calcinação. E aí tinta, como eu sempre digo, não adianta, é prejuízo. Ela não volta para lá, ela não fica mais líquida, ou seja, perdeu, e se gastou 10, vai precisar de 30 para reparar. Né? Então é muito importante tomar esses cuidados. Cobertura. Cobertura é um dilema também, porque muitas pessoas confundem cobertura com opacidade. Cobertura é o poder da tinta revestir uma superfície. Isso não significa de que ela vai completamente opacizar, ou seja, esconder a superfície de baixo. Então, rendimento e cobertura são coisas um pouco distintas. É bem importante saber que cobertura é o revestimento, é a quantidade que a tinta consegue cobrir, né, da superfície do substrato. Tá? Proporciona opacidade. Mas todas as tintas, independente da marca, se vocês colocarem um vidro e colocar contra o sol, você vai ver que vai ter uma transparência. Por quê? Porque ela tem um nível de opacidade. Ela não é completamente sólida. Né? Então vai ter, vai passar a radiação solar e muitas vezes você tem lá um reparo no meio da parede, você tem um contraste muito elevado, o sol vai mapear esse contraste e aí é bem importante cuidar com isso. Craqueamento. Craqueamento é um defeito também muito comum. A tinta é quando ela craquela, literalmente ela se quebra, ela se racha todinha na parede, tá? E tem diversas origens. Pode ser uma falha no componente da tinta, pode ser uma variação de temperatura muito brusca no dia. Né? Por quê? Porque se pinta de 10 graus até 40 graus. Né? Se tu está lá com 18, de repente a tinta caiu para 6 graus, com certeza os materiais vão falhar. Né? A formação de película ali vai falhar, e aí você pode ter um craqueamento, e aí significa a perda total da tinta. E aí uma remoção do filme para poder trabalhar, né, reformando esse substrato. Causa fendas, fissuras, com ou sem exposição do substrato. Então vai variar conforme níveis. Tá? Eflorescência, isso acho que você já deve ter ouvido, a migração de sais minerais do reboco, que acaba saindo e causando manchas numa pintura, branqueando ela. Então é bem importante avaliar sempre um reboco antes de pintar, se ele está bem curado, se não tem nenhum problema de eflorescência, que possa gerar uma falha no sistema de pintura. Empolamento são bolhas que se formam na tinta, por diversas origens, ou por um vapor, que tem ali no concreto, ou por uma migração de uma umidade. Tem diversas origens. Até eu estava comentando com o Ederson, na terça-feira de tarde, eu tinha pintores pintando prédios aqui de Portugal. E à noite choveu 62 milímetros. Significa que essa pintura completamente reteu água, ela acabou ficando cheia de bolhas, o sistema de pintura se perdeu, gerando prejuízo, perdas e outro fator, que é o quê? É uma reparação mais detalhada. Você não pode chegar simplesmente a repintar em cima. Você tem que primeiro estudar o caso, ver se ela tem fixação, se ela não tem mais fixação, se ela precisa fazer uma remoção ou não. Com muito cuidado com o empolamento, bolhas que se formam numa pintura. Filme é a camada do produto, é a película literalmente dita, que a gente tem um filmezinho, tá? E aqui também tem outro. Uma película de tinta que é um filme de tinta. Ou seja, é a película de tinta formada. Fissuras, tem muita gente que confunde fissuras. Temos diversos níveis. Fissura, trinca, rachaduras, microfissuras, retrações. Ou seja, temos diversas origens. A fissura nunca vai ultrapassar 0,5 milímetros. Se ela tem 1 milímetro, se ela tem 2 milímetros, se ela tem 3 milímetros, não é mais fissura, ela é uma trinca, pode ser de movimentação ou não. E aí o tratamento tem que ser feito com selantes adequados,
né? Principalmente se for uma junta de movimentação, como acontece muito em piso, né? Paredes também se tem esse problema. Normalmente acontece na ancoragem da alvenaria com a estrutura. Praticamente todas as edificações têm essa patologia, né, de junta de dilatação aberta, e essa é uma junta que vai ter movimentação ao longo da vida útil da estrutura. Precisa ser tratada de forma correta, tá? Com selantes que tenham flexibilidade para acompanhar aquela dilatação e contração, principalmente tendo característica de impermeabilidade, ou seja, não deixando passar nem vapor e nem água, que se entrou uma vez água ali, ela vai gerar uma infiltração, ela vai desagregar a pintura, podendo gerar aí um mofo, gerando um bolor, e aí tendo um problema mais sério na alvenaria, na parede, no sistema de pintura. Fungos, micro-organismos que se formam nas paredes. A gente tem aí uma diversidade grande de fungos, bolor, mofo, temos até aparecimento de algas em Chapecó. Você pode dizer, pô, essa alga, isso é alga litoral, né? Não, a gente tem algas sim na nossa região, né? Muitos prédios que a gente acaba passando aí na cidade, a gente repara que é uma colônia meio avermelhada na parede, e quando você esfrega a mão nela, fica amarela. Esse é um tipo de alga que tem uma resistência muito grande, até propriamente o hipoclorito, que é o mais adequado para fazer uma limpeza. Então, se vocês um dia pegarem um prédio, vai fazer uma reforma, vai fazer um reparo na casa de vocês mesmo, mofou a parede lá, tem um problema de mofo, de micro-organismo, o que precisa fazer? Precisa eliminar ele antes de fazer qualquer tipo de pintura. Tá? As indústrias de tintas, por si só, elas têm algumas como é que eu vou dizer, algumas manhas. Ela bota lá na lata anti-mofo, a gente estava comentando antes sobre isso, tinta anti-mofo. E aí a gente compra pensando que dá para pintar em cima do mofo, que a gente não vai ter mais problema. Isso é uma grande mentira. Por quê? O antimofo que contém a tinta nada mais é do que o bactericida, tá? Que faz com que aquela água que está ali dentro, formulado o produto, se mantenha sem apodrecimento pela vida útil dela, ou seja, pela validade dela, que normalmente gira em torno de 2 a 3 anos. Você pode fazer um teste na casa de vocês, pegar qualquer água, seja da Casan, quem for, vai ali, tapa num vidrinho e deixa ela pegando sol, e depois de um mês você sabe, para você ver o nível de apodrecimento que essa água vai ter. Então na tinta não pode acontecer. Então, você tem que comprar a tinta depois de 3 anos de validade, ela tem que estar ali perfeita, pode ter apodrecimento, tá? Nem fungo, nem parasitas. Então é bem importante cuidar com fungos. Tá? Por quê? Porque eles geram prejuízo, e sério, não só para o sistema de pintura, não só para a edificação, mas também para a vida do dia a dia das pessoas, causando também problemas respiratórios, né? Então é muito importante cuidar com essa questão de mofo e fungos. Opacidade, como eu comentei anteriormente, esse é o poder da tinta esconder a superfície. Uma tinta que realmente cobriu é aquela que opacizou, aquela de opacidade total, que realmente ela cobriu a superfície. Então, cuide muito com rendimento, tá? E opacidade. Tem muitas empresas que botam lá na lata, rende 500 metros. Não quer dizer que vai cobrir. Tá? Não quer dizer que vai cobrir. E aí você compra e vai, não cobriu. Rendimento é uma coisa, a cobertura é outra. Então, muito cuidado, a cobertura realmente é o poder de esconder a superfície. Aí é a opacidade. Tá certo? Plasticidade também é um termo muito usado. As pessoas vão na loja pedindo, eu quero uma tinta plástica. Não. Então, plasticidade é uma coisa, é uma modificação que é causada na formulação para dar uma flexibilidade maior na tinta, para que ela resista a um tensionamento e tal, mas não significa que essa tinta seja elástica. Ela vai lá e ela volta para o lugarzinho dela. Isso é uma tinta elástica, isso é uma tinta emborrachada. Normalmente, plástico, você pega, você estica aqui, ó, e ele vai e ele não volta mais. Aí ele deformou uma vez. Então, muito cuidado, que muitas empresas vendem tintas emborrachadas
dizem que é emborrachada e tal, mas na realidade é uma tinta plastificada, que tem um limite. Normalmente vai um estireno ali dentro, pode até atacar as estruturas, as armaduras lá da estrutura. Então, muito cuidado com esses detalhes. E resina, que é a responsável pela formação da película, pela fixação, pela resistência, pelo brilho, pela dureza. Ou seja, é um dos principais componentes da tinta. Vocês imaginam, em média, o que vai numa lata de tinta, de resina? Vocês têm uma ideia? Hoje a gente trabalha, por exemplo, na nossa linha premium, na nossa primeira linha de produto, com 48% de resina. Ou seja, praticamente metade da lata você tem de resina. Tá? A BNT, preocupada com isso, ela dividiu o mercado entre linhas premium, econômica e standard. Tá? Por quê? Porque muitas empresas de tinta acabam colocando uma tinta premium, com 30% de resina, que é diferente de uma tinta premium com 48% de resina. Tá? Então eu até tenho uma sina com isso, que eu acho que tinta tinha que ser que nem remédio. Vem lá, tem tanto disso, tanto daquilo, tanto disso, tanto daquilo. Bem claro. Mas vai ser uma briga muito grande, porque nenhuma fábrica quer falar exatamente o que coloca ali dentro. E a gente, por ser uma empresa chapecoense, uma empresa literalmente nova nesse mercado, que não é um mercado também tão velho, temos aí aproximadamente 70, 80 anos de indústria química forte no Brasil, de tintas. A gente tem 20 anos, e então a gente quer dividir essas informações com vocês, compartilhar, para que vocês consigam sempre escolher o melhor produto, a melhor qualidade e a melhor condição. Ok? Outra norma assim, que é importantíssima para o processo de pintura é o processo de preparação de superfície. Grande parte dos profissionais que atuam com pinturas tem uma debilidade muito grande no conhecimento de preparação de superfície, no conhecimento de patologias de superfície, patologias de estrutura, e aí às vezes não identifica adequadamente, não faz a correção adequadamente, comprometendo mais ainda do que propriamente resolvendo. Tá? Então, a BNT, essa norma já existe desde 1995, foi reeditada em 2011, por estar um pouco defasada. Ela fala sobre execução de pinturas em edificações não industriais. Ou seja, ela determina algumas diretrizes que aquela pessoa que vai executar uma pintura, vai comprar um produto lá da Coriart, prêmio, standard ou econômico, tem que executar. Para quê? Para que tenha o mínimo de desempenho desse investimento, para que tenha o mínimo de proteção adequada, para que tenha o mínimo de correção adequada. Tá? Então, eu vou começar a eleger alguns pontos importantes. Então vamos começar no termos e definições. Sistema de pintura. Ninguém compra um sistema de pintura. Compra uma tinta. Chega lá na loja e ganha uma tinta para pintar, né? Mas muitas vezes uma pintura passa por 3 produtos: o selador, a massa e depois vem a tinta. Ou seja, todo um sistema. Então é muito importante analisar todas as condições e desenvolver um sistema de pintura para cada uma delas. Pode ser muito variado, pode ser 4, 5, até 6 produtos, dependendo da necessidade. Então, um sistema de pintura é a combinação adequada entre fundo, massa, acabamento, fundo ou acabamento, ou fundo, massa e fundo e acabamento. Ou seja, ela deixa um pouco aberta ali, né? Para aquela pessoa, o responsável técnico, engenheiro, arquiteto, ou por técnico em químico, engenheiro químico, fazer uma especificação desse sistema. Ou seja, analisar a condição e determinar exatamente qual é os produtos para compor esse sistema, dentro da necessidade. E aí ela determinou também algumas diferenças de ambientes. Frente a essa grande variedade de produtos, também temos diferentes tipos de ambientes, como um ambiente interno seco, sem umidade e molhagem, quarto, corredor, sala, normalmente são ambientes secos, com condensação ocasional ou com pouco uso de superfície, como dormitório, sala, edifícios residenciais e comerciais. Ambiente interno úmido, cozinha, área de serviço, lavabo,
aí já tem uma agressividade maior por parte da umidade nesse ambiente. Tá? O sistema de pintura pode variar, pode ser diferente. Uma dica que eu dou para vocês em ambientes que tem uma condição extrema de umidade, utilize uma tinta epoxídica ou uma poliuretânica, como o Ederson utilizou na casa dele lá, porque essas tintas são literalmente impermeáveis. Não passa vapor de água. Tá? Uma impermeabilidade é uma tinta que tem o poder de bloquear completamente a parede. Não passa vapor de água. Tintas acrílicas, PVAs, ou seja, todo esse nicho de tintas sintéticas, esmalte sintético, tem muita pessoa que compra esmalte sintético porque acha que é impermeável. Mentira! É a tinta mais permeável que tem. Tá? Então, num ambiente de condensação, você vai ter problema sim, seja nosso, seja de quem for. Tá? Muito cuidado com essas questões, tá? Porque vai ter variação de durabilidade e desempenho. Ambiente externo não agressivo, seco, ambientes não industriais, afastado de orla marítima, com baixa incidência de chuva. Né? A NBR 6118 ela fala exatamente qual o nível de agressividade para cada meio, né? Seja ele urbano, considerado moderado, né? Industrial já considerado agressivo, meio agressivo, né? Forte, e orla marítima mais forte ainda, né? Ou seja, próximo a um extremo da umidade possível com sais também. E a incidência de chuva, isso é uma coisa que a gente, no nosso local onde a gente vive no sul, a gente tem 4 estações bem definidas, né, e com bastante incidência de chuva. Então, os sistemas de pinturas tendem a ter uma vida útil aqui no sul menor do que tem lá em São Paulo, do que tem lá no Nordeste, onde as tintas já são formuladas diferente. Hoje, para vocês terem ideia, a gente formula tintas no sul do país com 16% de titânio, que é um mineral duro, que é branco, que trabalha também com pigmento. Né? Já no Nordeste se trabalha com 13, com 11, com 10, e não se tem essa necessidade. Então a gente está num dos principais meios agressivos, que é o sul do país, com variações inclusive de umidade absurda no dia, também de temperatura. Eu tive uma época atrás, eu sou Germano em Pelotas, que é uma das cidades mais úmidas do país. Varia 15 graus num dia, é loucura. Ela está lá em 23, de repente ela vai cair para 13. Então, assim, esses locais vai ter um problema mais sério no sistema de pintura. A edificação também vai ter problemas com isso. E aí a gente precisa anteriormente avaliar e definir qual é o processo mais adequado. Ambiente externo não agressivo, úmido. Ambientes não industriais, afastados da orla marítima, com alta incidência de chuva. Podemos dizer que a nossa região se encaixa de certa forma nesse ambiente. A gente não tem talvez tanta incidência de chuva, mas a gente tem uma variação muito grande de umidade do dia. E aí é importante vocês saberem que se a umidade está alta, a tinta não tem formação de película, ou seja, ela demora mais para ter resistência. Então, se a umidade está lá em 90%, pode apostar que se ela consegue ter uma secagem em 30 minutos ao toque, tendo uma resistência, ela vai demorar quase 12 horas para ter essa mesma resistência. Né? E acontece que nem o pintor fez terça-feira, foi lá de tarde, pintou, porque tinha sol, né? Mas a umidade estava lá no espaço, e aí de noite choveu, e aconteceu que a tinta parou no chão. Perdeu o trabalho, perdeu o produto, e arrumou um pepino, porque vai ter que preparar mais adequadamente agora a parede para receber a pintura. Então é muito importante tomar cuidado com esses ambientes. Ambientes externos agressivos, ambiente com poluição atmosférica elevada, e dentro de orla marítima. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem muitas indústrias de processo fabril mesmo dentro da cidade. Nós temos uma ali na Fernando Machado, que é o principal causador de problemas no sistema de pintura em todas as residências do entorno dela. Posso afirmar para vocês que não dura tinta ali.
seja minha, seja aquela feita de ouro. Por quê? Porque o meio ali, o ambiente ali é mais agressivo. Ela acaba soltando no ar alguns poluentes, né, que acaba gerando problema no sistema de pintura. Então é muito importante analisar esses detalhes, porque a tinta não vai fazer milagre, né, mas a gente pode evitar trabalhando com um sistema melhor, trabalhando com uma demão maior, trabalhando com uma impermeabilidade melhor, né, então é muito importante esses detalhes. Também ela fala sobre algumas condições gerais, definir o substrato, definir o ambiente. Isso é muito importante para planejar uma pintura verde. E não, eu duvido quem de vocês fazia isso aqui. Vocês pintaram alguma vez na vida, né? Ou o pai de vocês pintaram na casa de vocês. Na casa de vocês tem pintura. Aqui na cadeira tem pintura. Lá no automóvel de vocês tem pintura. Ou seja, tudo tem pintura praticamente. Tudo recebe uma tinta, tudo tem uma proteção. Tá? Então, esse aqui é o resuminho para você ter sucesso. Definir o substrato, definir o ambiente, verificar e corrigir qualquer foco de umidade. Tá? A superfície deve estar em bom estado, firme, pureza, limpa, seca, sem poeira, graxa, gordura, salão, mofo. Escolher o sistema de pintura adequado. Você viu como está ficando complicado pintar, né? E você tem um monte de coisa para definir, mas é importante, porque você tem um gasto, você precisa ter um retorno. E se esse retorno não for nesse período adequado à vida útil que essa tinta precisa ter, com certeza o cliente de vocês vai cobrar vocês. E aí vocês vão cobrar da fábrica de tinta. E a fábrica de tinta vai pegar aquela norma na pega. Aí, vocês fizeram isso? Não. Ou seja, alguém vai pagar o pato. Né? Então é bem importante a gente alertar muito isso, porque a nossa mão de obra brasileira é completamente capacitada. É difícil encontrar um profissional que tenha uma experiência um pouquinho melhor, um conhecimento um pouquinho melhor em normativas, tá? E consiga literalmente implementar no seu trabalho. Tá? Então é uma procura. Né? Ler e respeitar as indicações dos rótulos das tintas, então é muito importante. Na dúvida, passa a mão e liga lá, 0800, pneu, liga lá na Goiarte ou Márcio, estou com um problema assim, o que eu posso fazer? Peraí, a gente vai dar uma avaliada, vai te indicar, dá para fazer assim, assado. Não tem saída, a gente vai tentar pesquisar para solucionar o seu problema. Né? Hoje a Goiarte tem trabalhado com a química sob medida. Hoje a gente desenvolve produtos, por exemplo, mais focado na área industrial, específico para algumas indústrias, como a gente está fazendo agora com o frigorífico da Aurora, com a BRF também, tá? Desenvolvendo algumas tintas específicas para aquele processo interno dessa indústria. Por quê? Um grande fabricante não faz. Ele tem o seu produto de linha, esse aqui tem um limite, ele vai daqui até aqui, e ele não vai fazer uma modificação por causa de uma ou outra empresa. A gente consegue produzir isso, a gente consegue desenvolver uma química sob medida para cada condição. Tá? Respeitar os intervalos de mão. Antes da utilização deve ser homogeneizado o produto e diluir muito bem. Vocês imaginam quantos itens tem numa linha premium, por exemplo, dentro de uma tinta? Já pararam para pensar sobre isso? Tem tinta que tem 18 componentes. 18. Entre líquidos e sólidos. E todos eles precisam estar muito bem dispersos ali no céu para que você tenha uma qualidade final e o desempenho final desse tipo de tinta. Tá? E aí o pintor vai lá dar uma mexidinha, e aí sai pintando, aí termina tudo manchado. Essa tinta não presta. Né? Mas ele é uma falha. Aconteceu uma falha ali no processo de homogeneização. Pode gerar um problema de brilho, pode gerar um problema de cobertura, pode gerar um problema de cor, da tinta até mudar, tá? Porque dependendo da tinta tem no mínimo 4 a 5 tipos de pigmento ali para formular aquela cor. Tá? Então é bem complexo. Tá? Respeitar os intervalos, sempre de mão, é importantíssimo, até porque a tinta acrílica, ela ao toque, em 30 minutos ela vai dar. Mas isso não significa que você pode chegar e pintar em cima. Não significa que ela tem resistência para aquela umidade que a própria tinta ultralemã vai causar em cima. Tá? Então é bem importante analisar o rótulo dos produtos, analisar o boletim técnico deles e seguir os procedimentos, porque senão vai sim ter um problema.
Tá? Deve-se respeitar as condições ambientais, como eu falei antes, de 10 a 40 graus. Abaixo de 10 graus, a gente procure não pintar, porque existe um componente na tinta que chama-se coalescente e ele é o responsável por formar a película. Então, se abaixo de 10 graus, ele tem um problema muito sério de formar. Vamos chutar assim, que eu não falei isso, mas até 6 graus ali ele ainda vai trabalhar, meio com dificuldade, mas ele vai trabalhar. A partir daí se foi, ela não vai formar película. Minha ou de qualquer outro fabricante, é formulação, é a realidade. Então, muito cuidado com a variação de clima, principalmente no inverno. A gente vai lá, contrata um pintor com seus responsáveis técnicos de muitas pinturas, pode ter certeza. Contrata o pintor pelas costas e o cara está congelando e ele está pintando. Né? Então, não adianta, gente, não corram riscos, procurem controlar ao máximo, porque a tinta não volta mais para lá. Tá? Vai ter um problema mais sério e um custo maior. Tá? A umidade abaixo dos 90, sempre. 80 eu já acho um risco. 80 eu já acho um risco, porque o executor, normalmente o pintor, ele não tem aquela capacidade técnica de dizer, putz, eu vou esticar um pouquinho mais, que daí vai conseguir ter uma atração melhor dos fluidos da tinta e tal, ou seja, ele vai sempre carregar a pintura para poder cobrir mais rápido para ele poder ir embora. É isso que vai acontecer. Tá? E se a umidade está alta, quanto maior é a camada de tinta, maior é o problema. Por quê? Porque o ar precisa entrar dentro dela, da película, levar coalescente, levar solvente, levar água, levar tudo embora. Se ela já entra com 80 de umidade, praticamente não vai levar nada. Ela vai continuar úmida. E aí faz o quê? Faz escorrer. Muitos pintores na fábrica dizem, porque a tinta de vocês escorreu. A tinta só escorre na parede se a umidade estiver alta e se a camada está em excesso. Senão ela não escorre. Tá? Então é fazer a aplicação conforme a condição que você tem. Certo? Não só isso é muito importante, tá, gente? Essa é uma questão importantíssima, que a gente bate muito em cima disso e a gente não nos responsabilizamos quanto à mistura de componentes. Se a tinta ela é diluída com água rasa, tem que ser do mesmo fabricante, gente. Não é do outro fabricante. Vamos colocar assim que hipoteticamente vai dar compatibilidade, né? Mas daqui a pouco não deu. Você perdeu mão de obra, aí você vai ligar para mim, o que eu vou dizer para vocês? Desculpa, mas eu não posso garantir a mistura. Tá? Então procure sempre trabalhar com os componentes de uma pintura de um mesmo fabricante. A tinta, um esmalte sintético com água rasa do mesmo fabricante. Tá? Na pior das hipóteses, não tem como comprar do mesmo fabricante. Faça um teste antes. Pega ali, dilui um pouquinho, faz uma pinturinha, vê se ela vai curar adequadamente e tal. Faça um teste para evitar, para que vocês não percam tudo. Tá? Senão acaba sim tendo problemas. Isso aqui foi o que aconteceu. A pintura recém-executada deve ser protegida, tá? Contra poeira, água e contatos acidentais durante o período de secagem. Ou seja, nas primeiras 24 horas da pintura ela tem que estar protegida. Se o clima vai variar, gente, não pintem. Vai ter problema. E aí é perda, prejuízo. Tá? Gastou 10, vai custar 30 para reparar. E às vezes não fica bom. Às vezes fica pior. Então, muito cuidado, porque esses detalhes são importantíssimos para o sucesso de uma pintura. Tá? Aqui eu vou entrar um pouquinho nos tipos de superfície e preparação. Está vendo aí? Tipos dela: plaqueta de gesso, gesso corrido, bloco de cimento. O gesso é um material um pouquinho peculiar. Por quê? O gesso é um material altamente alcalino. Quando a água de tinta entra no gesso ali, se mistura com o cal ali, tem um pH alcalino, ou seja, ele fica ácido. Então você acaba tendo um problema de acidez, reação alcalis. Aí o que acontece? A tinta vai correr a resina, vai ter um problema sério, você já sai com a pintura com problema. Então muito cuidado com o gesso. O gesso, o adequado é se pintar depois de 15 dias de cura, tá? E
Tem que fazer, não tem como, mas tem que terminar o que é possível ser feito. Um fundo preparador, as águas, para quê? Para isolar ao máximo aquele gesso úmido do sistema de pintura. Tá? Mas muito cuidado, porque amarela mesmo e depois o gesso amarelado é complicado. É muito pequeno. Então, muito cuidado com o gesso. Tá? Bloco de cimento, normalmente os blocos são feitos sem nenhum cuidado para com os agregados dele. Então, normalmente pode ter um nível de excesso de sais ali dentro, que vai depois ter uma eflorescência e isso pode sim gerar um problema de mancha na pintura. Tá? E outro detalhe também, às vezes o grau de porosidade... Só tem que perguntar um pouquinho sobre o gesso ali em relação a amarelar. Esse processo ocorre, o amarelamento de você pintar sobre ele úmido ou ele é um processo químico? Isso, como é que é? É um processo químico, tá? Ou seja, é uma reação com a resina e com os materiais da tinta que gera esse amarelecimento, mas é causado pelo grau de umidade. Ou seja, se ele está verde ainda úmido, ou se, hipoteticamente, você tem uma goteira ali em cima que está alimentando essa umidade e aí ele vai gerar uma bola amarelada, normalmente é o que acontece. E normalmente o gesso em placa, o que o Ernest também colocou, às vezes tem um componente do próprio gesso que é um tipo de aço, modal, né? O próprio aço que eles usam também para a fabricação da placa, para dar resistência, e ele muitas vezes é a oxidação, vira contamina com óxidos. Esse é um, vamos dizer assim, vai partir da escolha do material. Então procure escolher sempre materiais que você tem uma garantia que você conhece, pelo menos quem fabrica, porque nesse meio existe muita pegadinha, né? E às vezes o projeto de vocês acaba indo por água abaixo, aquele sonho do projeto acaba acabando se frustrando por causa de um problema de um material inadequado para aquele sistema, né? O gesso acartonado, só voltando lá em cima, a placa de gesso corrido, blocos de gesso, lixar, eliminar o pó, tá? Aplicação de fundo preparador de parede, sempre, tá? Aqui, para isolar a alcalinidade do sistema de pintura. Fundo preparador de parede é uma coisa que você tem que levar como regra. Repintura e pintura sobre gesso tem que ter fundo preparador de parede, senão vocês estão correndo riscos. O gesso acartonado, o popular drywall, ele tem uma peculiaridade, porque o papel pardo ali, né, e na emenda, na junta, o cara fazia argamassa ali de gesso, vai ter sempre um grau de contraste muito elevado. Tá? Então, para vocês não terem problema, quem já fez pintura sabe o que eu estou falando, de gesso acartonado, e lá pintar um selador, daí pinta uma demão de tinta, ainda está aparecendo a mancha. Aí pinta duas, ainda está aparecendo a mancha. Pinta três, ainda está aparecendo a mancha. Fui fazer um atendimento, ele já pegou o cartão, mas pinta não, já não tinha. E aí ainda estava aparecendo a mancha. Por quê? Por causa da opacidade, gente. É o poder de cobrir. As tintas não têm o mesmo poder. Então, se tu tem um contraste muito elevado, procure diminuir esse contraste. O que é possível ser feito? Primeiro, trabalhem com uma tinta com o maior poder de opacidade possível, e aí eu vou dizer para vocês que são as mais econômicas, ou seja, as mais baratas, que elas têm um grande teor de mineral ali dentro, e um teor baixo de resina, mas ela vai opacizar. Quando se aplica, ela vai ter uma cobertura seca absurda. Vai cobrir tudo, aquela diferença. Então, esse material sólido, ele vai bloquear a radiação solar, ela vai penetrar e ela não vai conseguir mapear aquela diferença de contraste que você tem ali. Tá? Então, vou dar uma dica para vocês, um acrílico fosco, tá? De linha econômica, é a melhor solução para a pintura no gesso acartonado. Não se preocupe quanto à aderência, por quê? Porque o gesso acartonado vai absorver a pintura ali e vai dar uma ponte de aderência em semente. Aí depois em cima vocês botam uma tinta de qualidade, né? Uma tinta melhor, porque o filme dela tem uma resistência. Tá? Então já tem alguns fabricantes, a gente até está pensando, estudando em fabricar um produto específico para o gesso acartonado pela incidência de uso, usa-se muito e é um produto que vai cada vez ampliar mais o seu uso. Tá? Mas de toda forma também lixar, eliminar o pó e aplicar tinta de grande opacidade
não tem solução, não corram risco. Selador acrílico não vai fazer a função que vocês precisam. Tá? Então trabalhem lá com aquele composto de linha econômica com um monte de teor lá de calcita até um resultado bom. Empoço, reboco e concreto, não tenho o que dizer, no mínimo 30 dias de cura. Não pintem antes, porque vai ter problema. Nesse meio tempo está saindo vapores ácidos ali, a exudação, né, de vapores ácidos, alcalinos, e vai gerar problema. E a pintura não resiste, ela não é feita para ter essa resistência à agressão, à acidez. Ou seja, ela vai ter problema. Tá? Então, no mínimo 30 dias de cura, lixar e eliminar o pó, partículas soltas, mal aderidas. Os 30 dias, né? Porque a reação do cimento que demora 28 dias para dar resistência. Isso aí, também. Também é para conseguir uma coesão boa, né? No mínimo, CP32, né? Tem que ter 32 dias para ter uma Se resistência. usar cal, né, professor Anderson? São 6 meses. Mas o caldeirão do rolo que eles fazem uma semana. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Eliminem o cal da cabeça de vocês. Isso é coisa do passado. Eliminem, vai ali na Destroeste, ali vai perder o argaplástica. Vou dar uma dica para vocês, fenomenal. Esse produto, porque você usa o cal ali para quê? Para dar uma qualidade melhor da argamassa, um fechamento melhor de porosidade, tudo, encorpar ela um pouco melhor. Esse produto, com 250 ml dele, faz a mesma função que um saco de cal de 4 kg. Tá? Você vê de propaganda de marca, né? Plastificante de argamassa com o incorporador de água. Mas é importante, é bem importante, então elimine o cal da cabeça de vocês. Tá? Porque vai dar problema no sistema de construção de vocês inteiro. Tá? Num curto prazo e no longo prazo também. Tá? Reboco fraco, caiação, partes soltas. Tinha um erro de digitação aqui, um pouquinho rápido, acabei errando. Reboco fraco, gente. Eu trabalhei em Florianópolis 10 anos. E eu tinha uma construtora lá que fabricava prédios, construía prédios. E ele fazia um reboco 14 para 1. Se eu lá na parede que eu digo, assim, você faz um buraco na parede. Incrível. Ele construiu só 3. Depois não construiu mais, porque teve que mudar. Se ele não mudasse, ele ia quebrar. Então, gente, ocasionou ter uma perda de miúdo, aconteceu uma perda ali de água, um excesso de água, perdeu a dureza do concreto, perdeu a coesão dele. Tá? Fundo preparador para dar firmeza de novo. Tá? O fundo preparador é uma resina, tá? Que ela tem um grau de penetração muito grande, então ele penetra nesse reboco fraco, criando a coesão necessária para você trabalhar com o sistema de pintura em cima. Se não, caso contrário, como ela está muito fraca, essa superfície, o sistema de pintura acaba tendo, no primeiro impacto ou no primeiro tensionamento, vai soltar, vai desagregar, e aí é o início do problema. Tá? Caiação, vocês já sabem, é cal. Tá? Então, se você tem uma parede com caiação lá, vai pintar, no mínimo fundo preparador. Ou, se puder, removam ele por completo. Tentem remover numa escova de aço, lá, tira o máximo possível, porque não adianta. pH alcalino, alcalinidade. E muito pedreiro vai dizer para você, mas vamos botar cal, aí você diz para ele assim, então, prepara ali uma solução de cal e água e deixa tomar ali dentro de 30 minutos para ver o que vai acontecer com ela. Vai correr, vai queimar ela. É a mesma coisa que vai fazer com a tinta, gente. Okay? Mesma coisa da calcinação, né? Experimenta ficar um dia inteiro no sol para ver o que vai acontecer com a nossa pele. Mesma situação que a tinta sofre, vai sofrer com a radiação solar. Tá? Muito cuidado com essas pegadinhas aí. Tá? Partes soltas também, fundo preparador para você criar a coesão. Temos 2 situações de fundo preparador, a base d'água e a base de solvente. Particularmente a base d'água é muito melhor de usar, mais prático, por ser água e tal. Mas a base de solvente, numa situação de um reboco fraco, ele é o mais indicado. Por quê? Porque ele consegue dar uma maior penetração possível. Ou seja, ele entra bastante. O chileno, que é o componente, o solvente, que é o componente dele, ele leva ele lá dentro. Sabe? Então ele tem a melhor condição com o reboco fraco, com o preparador à base de solvente. Mas também muito cuidado. Agora temos um problema.
Se tu usou um fundo à base de solvente, sua tinta só pode ser à base de solvente. Não necessariamente, só tem um detalhe que é importante saber disso. Pode ser sim a base d'água, vai dando coragem. Só tem que tomar um cuidado com a formação de brilho. Colocou excesso, vai formar uma película brilhante, porque naturalmente é uma resina mais brilhante. Tá? Então, normalmente a água ela leva muito brilho embora. Por isso que as tintas à base d'água são semi-brilhantes. Já as tintas acrílicas à base de solvente são auto-brilhantes. Ela tem um brilho acima de 85 gloss. A semi-brilho ela chega até 60 gloss, quase acetinada. Então, na verdade, é a umidade, a água que leva muito brilho das tintas à base d'água. Mas tintas à base de solvente, nesse caso, só tem um cuidado com carregar. Carregou demais, formou brilho, tem que lixar. Não tem solução. Tá? Mas funciona. Estica bem, dilui bem, estica, que funciona com uma perfeição. Superfícies pintadas. Avaliar a condição. Não tem. E aplicar o sistema recomendado. Então é um estudo. Cada caso é um caso. Pode ser complexo, pode ser fácil, pode ser simples, pode ser bem prático, como pode ser bem custoso. Então tome cuidado com as repinturas. Eu estava comentando com o Edson, a gente costuma levantar prédio e construir em casa, né? Quero ver o dia que a gente precisar reparar todas essas estruturas, começar a trabalhar com a estrutura, com a correção lá de corrosão na armadura, entende? Restaurar o elemento estrutural, sabe? Isso não sei o que pensar, gente. E olha, vocês que são acadêmicos, pensem nisso, porque vai ter um nicho de mercado muito grande nos próximos anos. Tá, o Ederson aí para comprovar o que eu estou falando. Tá levantando meu prédio. Um dia vai ter que tratar da estrutura. Substratos cerâmicos porosos vitrificados e fibrocimento. Lavar com solução de água, detergente neutro, enxaguar, consultar o departamento de técnico para recomendações. Tá, gente? Piso cerâmico, por exemplo. Dá para pintar? Dá. Não, dá para pintar. Agora, garantir esta pintura, nem todo mundo garante. Mas existem alguns sistemas que são possíveis sim se fazer. Eu tenho um exemplo aqui que é uma loja aqui em Chapecó da Arco-Íris Tintas, que tem um peso cerâmico, uma pedra parecida com essa aqui, ó, fosca, antiderrapante, que suja muito, fica preto, que não limpa mais. Então o que acontece? Você consegue colocar ali um esmaltezinho, um verniz PU, nesse caso a gente colocou um verniz poliuretano acrílico, tá? Em cima dele, perfeitamente está 3 anos ali fixado com perfeição. Restauramos a lavabilidade do piso dele. Tá? Então, mas nem isso quer dizer, a gente fez, olha, não te damos garantia, porque ninguém vai garantir. Isso aqui é dependendo da condição, é areia fundida a 1200 graus, um vidro, aí não tem porosidade, não tem nada. E aí você fala para o pintor que tem que lixar, então, ele vai chegar na obra, ele já vai correr direto. Falou em lixar para o pintor, todo eles fogem. Mas é necessário o lixamento da formação de aderência. Não tem saída. Mas existem sim sistemas para fazer tratamento. Um deles é o autonivelante. Tá? Tem o seu preço, mas funciona. Superfície de alvenaria, superfície já de repintura, né? Superfície em bom estado, seguindo a recomendação 6.1 no item anterior. Superfícies com imperfeições, deixar eliminar o pó, corrigir as imperfeições. Então, é um estudo, não adianta, cada caso é um caso. Aquela questão anterior, com a pintura, que o material era antiderrapante, você não diminuiu esse item dele que seria preponderante, ou tu consegue com a pintura manter a superfície antiderrapante? Ela continua sendo antiderrapante? Sim, dependendo da condição. Se for uma cerâmica antiderrapante tipo essa aqui, na realidade ela tem um antiderrapante muito baixo. Aqui eu vou perder bastante esse poder. Mas já numa cerâmica que ela é trabalhada com grãos, com partículas, aí você vai manter a textura. Aí você vai ter o H. Tem como, por exemplo, que em alguns casos você precisa, por exemplo, numa rota de fuga, a gente precisa criar uma situação de prevenção de incêndio, transformar um piso bruto em antiderrapante.